Olá, que alegria sempre estarmos juntos, obviamente pensando sempre na bondade, na misericórdia, na graça, no amor do nosso Pai. Ele que de maneira tão carinhosa, tão cuidadosa, tem tratado a sua, a minha, a nossa vida. Deus, Ele nos mostra, nos demonstra, prova para você e para mim o amor dEle por nós, em que Ele, o Deus que é Pai, enviou, nos deu o seu Filho Jesus, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E vida esta, como nós já bem sabemos, é manifestada a nós na pessoa do Filho dele, Jesus Cristo, e tudo isto pela graça abundante de um Pai amoroso. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto a Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo de número 1, versículos de número 26 e 27. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, livre, capaz de pensar, de avaliar, de raciocinar, de ponderar, de comunicar-se, de interagir e livre para decidir. Com esta liberdade que Deus deu ao homem, deu também ao homem os limites dela, deu e colocou diante do homem os parâmetros, os limites, para que o homem fosse abençoado, para que o homem pudesse ter comunhão, intimidade, relacionamento com ele. Tanto é que a Bíblia diz que o Senhor vinha para estar com o homem. Então era um relacionamento perfeito, um relacionamento voltado para a liberdade, para a intimidade, para a comunhão, para o crescimento, pois Deus disse: crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai. Ou seja, tudo que Deus fez foi para abençoar o homem. Porém, o homem, infelizmente, decidiu, fez uma opção de rebelar-se contra Deus. É importante a gente destacar isso, porque às vezes as pessoas ficam questionando: ah, mas se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sabe todas as coisas, sabia de tudo, e começa aquela confusão, porque nossa mente não pode alcançar a mente de Deus. Então as pessoas começam a questionar: por que Deus fez o homem sabendo que o homem é pecável, isso, aquilo? Você e eu nunca vamos entender racionalmente, intelectualmente, estas coisas. Uma coisa nós podemos entender com a nossa limitação, com a nossa finitude. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem liberdade para decidir. E foi desta liberdade que Deus deu ao homem, com esta liberdade que o homem foi criado, que ele decidiu rebelar-se contra Deus. E com a rebeldia veio a consequência, porque de tudo que o homem faz, de tudo que o homem fizer, ele vai prestar contas, de tudo que o homem semear, ele vai colher. Isso são consequências. Você tem a opção de semear, mas a condição de colher está intrínseca, está ligada, não tem jeito. Então é muito importante você e eu termos sabedoria nas nossas escolhas, porque as consequências virão. O homem escolheu rebelar-se contra Deus e assumiu para si, então, o domínio da sua própria vida. Vida esta que passou agora a ser escravizada e dominada pelo pecado e não por ele mesmo. Não pelas suas vontades e intelecto, mas pela força maior do pecado. Assim, Deus, provando o seu amor para com você e comigo e para com toda a humanidade, Deus envia o seu Filho Jesus para nos salvar. Salvar do quê? Do pecado. Salvar do quê? Da rebeldia. Salvar da desobediência. Quando Deus envia o seu Filho Jesus, ele tem um propósito maior. Não é nos dar saúde, nos dar riqueza, nos dar bens, nos dar casamento, nos dar filhos. Todas estas coisas você e eu podemos ou não tê-las durante a nossa vida terrena. O que Deus tem como prioridade, como propósito maior ao enviar a Jesus Cristo, seu Filho, é salvar-nos da desobediência, da rebeldia, do pecado, da escravidão do pecado. E Ele faz isto mediante a sua manifestação de poder e graça. Ou seja, você e eu não temos que fazer nada e não podemos fazer nada para sermos salvos. Tão somente precisamos crer que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo que nele crer e o confessar como Salvador e como Senhor, experimentará
libertação, cura, salvação e transformação. Se você deseja esta vida livre, abundante, plena, por meio de Jesus Cristo, não por uma religião, mas por meio de Jesus Cristo, creia, Deus já fez tudo.